Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar um assunto de suma importância que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, cujo título é O Propósito de Deus, a Salvação. No livro de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo nos exorta a respeito de que falsos mestres procurariam distorcer a palavra de Deus. Então Paulo fala que falsos mestres vão querer distorcer a palavra de Deus. Isso a gente tem visto todos os dias. Esses falsos mestres, eles distorcem a verdadeira mensagem de Cristo Jesus, que nos exorta a confrontá-los com coragem, não deixando que falsos ensinos corrompam o Evangelho. Para Deus não é importante que o homem tenha um conhecimento bíblico em si mesmo. Para Ele é importante que ao ler a Bíblia ocorra uma transformação moral interior da pessoa, expressa em amor. Que devem ser pessoas cuja vida seja uma demonstração de perseverança na verdade, na fé e na santidade. Então, para você ser um cristão verdadeiro, você não precisa conhecer a Bíblia de capa a capa. Mas você tenha verdadeiramente conhecimento daquilo que Deus quer para a sua vida. Uma coisa que você tem de se lembrar é que Deus não está preocupado com o que você era no passado. Não. Ele se preocupa realmente com o que você é no presente, depois que você conheceu Ele. Ele lhe concedeu misericórdia, paciência. Ele lhe dá a oportunidade de se arrepender e de aceitar a Cristo Jesus, seu Filho, como seu único Senhor e Salvador. Ele te encoraja a apresentar o Evangelho aos pecadores. É momento de reflexão, irmãos. Você abraçou isso que Jesus lhe oferece? Ou tem jogado fora pela janela? Falando, reclamando, murmurando a todo momento. Não é isso que Deus espera de nós. Ele quer que nós creiamos com sinceridade. E que se assim nós procedermos, estamos servindo a Deus. Servir a Deus não é só fazer coisa, não. É acreditar, é crer. É ser sincero com Deus. A Bíblia é clara a respeito da vontade de Deus. Ela é clara. Deus tem a vontade para essa humanidade. Ele quer que essa humanidade seja salva. Deus quer que todo alma se salve. Porém, irmãos,
ele permite que muitos o rejeitem. E ao rejeitá-lo, também estamos rejeitando a sua salvação. Na maioria das vezes, nós rejeitamos ao Senhor através de nossas condutas. Nós achamos que nós estamos corretos em nosso modo de agir, pensar e proceder. Porém, ao analisarmos nossas condutas à luz da Palavra de Deus, baseado na Bíblia Sagrada, veremos que nossas ações muitas vezes são abominações. Abominações a Cristo, abominações a Deus. E com essas ações, permitimos que criaturas demoníacas usurpem o lugar de Cristo Jesus em nossas vidas. Pois quando praticamos ações contrárias à vontade de Deus, nós estamos entristecendo o Espírito Santo e ele se afastará dos nossos corações. O cristão deverá ser sempre um exemplo de fidelidade a Deus, manifestando sempre amor, pureza, lealdade ao amor de Cristo e ao Evangelho. O que adianta ao homem ter um conhecimento profundo da Bíblia se esse conhecimento não é colocado em prática? E esse conhecimento não o transformou, fazendo com que ele nascesse de novo. Essa transformação acarreta o nascer de novo. De que nos adianta esse conhecimento se o nosso coração é um poço de rancor, de mágoa, e nós não somos capazes de perdoar aquilo que no passado nos magoou? Vivemos a cada momento trazendo à tona mágoas e muitas vezes, sem o saber, derrubamos os irmãos que estão ao nosso lado. É através do nosso testemunho diário, que irá fazer com que muitas pessoas venham a se converter a Cristo Jesus. Se nós não temos um bom testemunho, mostrando um coração rancoroso, de nada adianta frequentarmos uma igreja, pois seremos como a maioria dos crentes, que jamais conseguem levar uma pessoa a Cristo, uma vez que quem está do nosso lado, conhecendo nossas atitudes, não terão vontade de ser iguais a nós. E assim, ao invés de trazê-las para Cristo, acabamos por afastá-las ainda mais. Devemos, irmão, portanto, ser irrepreensíveis, vigilantes, sóbrios, honestos, hospitaleiros e aptos para ensinar. Não ser ganancioso e nem invejoso. Ser irrepreensível significa que nada poderá atingi-lo, ter uma conduta manifestada e aprovada a partir de sua conversão em todos os setores da sua vida, quer seja social, conjugal, doméstica, no trabalho, no lazer, não importa. Em todos eles, nós devemos ser irrepreensíveis. Nós devemos ser modelo para os outros, para que os outros nos sigam. Esse é o verdadeiro testemunho
de um cristão que ganha almas para Cristo Jesus, através de suas atitudes diárias. Em nossos dias, pastores, obreiros e cristãos de um modo geral estão se afastando da fé, iludidos por espíritos enganadores, e levando consigo muitas pessoas que se desviam, deixando de amar a verdade e de resistir às tendências pecaminosas de nossos dias, correndo atrás de um evangelho que professam a liberdade modernista, voltando somente para a prosperidade e a cura divina, esquecendo-se que da parte moral é o mais importante. Devemos procurar proteção contra tais enganos, tais ilusões, através de uma lealdade total a Deus e a sua palavra inspirada, andando na justiça e no temor de Deus. Deus nos promete que salvará todo aquele que invocar em seu nome e que se separarem dessa geração perversa, derramando sobre nós o Espírito Santo. Nesse momento eu me lembro de uma história que li há algum tempo e dizia que na antiga China, um príncipe da região norte do país, seria coroado imperador. Mas, de acordo com a lei, ele deveria se casar. Então, resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte ou quem quer que se achasse digna de sua proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou sua receita. Ele receberia, numa celebração especial, todas as pretendentes e lançaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio, já fazia muitos anos que estava nesse trabalho, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentia uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem, espantou-se ao saber que ela pretendia ir à celebração. E indagou incrédula: minha filha, o que você vai fazer lá? Estarão presentes as mais belas e ricas moças da corte. Seja sensata e tire essa ideia maluca da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não torne o sofrimento uma loucura. A filha respondeu àquela mãe: não, mãe, eu não estou sofrendo e muito menos louca. Eu sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe. Isso já me torna feliz. À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam de fato todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, finalmente o príncipe anunciou o desejo. Era um desafio. Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China. O tempo passou
E a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes de jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse da mesma extensão do seu amor, ela não precisaria se preocupar com o resultado. Porém, passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido. Dia após dia ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor. Por fim, os 6 meses passaram e a semente não brotou. Consciente do seu esforço, de sua dedicação, comunicou à sua mãe que, independente das circunstâncias, retornaria ao palácio na data e hora combinada, pois não pretendia nada, além de mais alguns momentos na companhia do príncipe. Na hora marcada, estava lá com seu vaso vazio. Todas as outras pretendentes traziam cada uma seus vasos com flores, uma mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Ela estava admirada. Nunca havia presenciado tão bela cena. Chega então o tão esperado momento em que o príncipe observa cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anuncia o resultado indicado como sua futura esposa, a jovem filha da velha serva do palácio. As pessoas presentes tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu por que ele havia escolhido uma jovem que não havia cultivado nenhuma flor. Então o príncipe esclareceu. Essa foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz. A flor da honestidade. Pois todas as sementes que entreguei eram estéreis. A honestidade é como uma flor tecida em fios de luz, que ilumina quem a cultiva e espalha claridade ao redor. Essa ilustração, irmãos, deve servir de lição, independentemente de tudo e de todas as situações vergonhosas que nos rodeiam, possamos ser luz para aqueles que nos cercam. Se nós vivermos uma vida santa, sendo receptivos aos dons do Espírito, ensinando a sã doutrina, guardando a fé, vigiando a nossa vida espiritual, com certeza, irmãos, seremos salvos pela misericórdia de Deus. Afastemo-nos daqueles cuja mensagem não é a piedade e a santidade, pois eles trazem um evangelho diferente do apresentado por Cristo Jesus. Esses são os falsos mestres que exteriormente praticam a piedade com uma única intenção: obterem lucros com o Evangelho. Se você é cristão, um cristão verdadeiro, deve estar satisfeito com aquilo que Cristo lhe propicia. Ser feliz não por ter bens materiais, e sim por ter uma promessa de vida eterna, pois julgo que seja essa verdadeira felicidade daquele que se intitula cristão.
devemos esquecer as coisas materiais e continuarmos a trabalhar, a ajudar os necessitados e a servir a Deus com honestidade de propósitos, contribuindo generosamente e confiando sempre na providência e misericórdia de Deus. Amém.